Sato era um perdedor que se matava de trabalhar até morrer no emprego, mas tudo mudou quando ele acordou em um jogo com habilidades de trapaça que o deixaram poderoso, então começou a derrotar monstros e vilões por diversão. A história começa com Satu correndo para pegar um trem para o escritório em Isune, para terminar um jogo online que ele estava desenvolvendo há meses. Como o jogo será lançado em 2 dias, Satu se tranca por horas e programa todas as funções necessárias, incluindo uma habilidade que ajuda novatos a derrotar monstros poderosos no início. No entanto, todo esse estresse fez Satu ter altos níveis de cortisol, então ele decide tirar um cochilo. Quando acorda, fica chocado ao se ver no jogo que estava criando e parece 15 anos mais jovem, o que o faz acreditar que está sonhando. Nesse momento, um exército de lagartos de alta patente vem em sua direção, então ele se esconde para não ser visto. Apesar disso, ele é encontrado facilmente. Um dos lagartos atira uma flecha que arranha seu rosto. Ao ver seu sangue de perto, Satu fica assustado e começa a se perguntar se isso é real. Enquanto os lagartos continuam atirando, ele entra em pânico e ativa uma habilidade de meteoros que dá aos lagartos um tratamento de dinossauro. Após a queda do meteoro, um dos lagartos sobrevive e desafia Satu para um duelo. No fundo, Satu acha que está perdido, pois não é forte o suficiente para lutar contra um lagarto mutante que briga como Bruce Lee. Quando começam a lutar, Satu bloqueia impulsivamente o primeiro ataque do lagarto e contra-ataca jogando sua espada, mandando-o para o além. Vencer o duelo choca Satu, e como esse sonho é demais para ele, tenta encontrar o botão de logout, mas nada funciona. Depois, percebe que suas feridas se curaram e checa suas estatísticas, percebendo que subiu de nível em mais de 300 pontos, graças a ter eliminado todos os lagartos com a habilidade de meteoros. Por curiosidade, Satu tenta testar a habilidade de meteoros para ver se pode contar com ela sempre. Infelizmente, mesmo mirando longe, o impacto da chuva de meteoros o alcança, então ele corre em alta velocidade e mal consegue evitar virar churrasco. Após escapar da explosão, ele desativa a habilidade de meteoros para evitar outro desastre. Em seguida, confere seu loot e percebe que está tão rico quanto Elon neste universo, e fica feliz porque a vida aqui será fácil. No dia seguinte, ele parte em uma jornada para a cidade mais próxima. No caminho, nota um Wyvern voando acima dele. Ele pula para o céu para dar uma olhada, mas o Wyvern o derruba de cara no chão. Após a queda, Satu percebe que não sofreu dano, graças ao fato de ter subido de nível muito ontem. Quando o Wyvern tenta atacá-lo novamente, ele joga uma pedra, fazendo-o voar para longe, pois sente a força de Satu. Enquanto o Wyvern foge, Satu percebe que está indo em direção a um grupo de soldados e corre imediatamente para avisá-los. Ao chegar, vê um grande exército de cavaleiros e magos trabalhando juntos para atacar o Wyvern. Após a primeira onda de ataque bem-sucedida, uma garota chamada Zena tenta finalizá-lo com um ataque de vento, mas é contra-atacada e lançada para o céu. No entanto, antes que ela caia, Satu salta instintivamente e a pega como um cavaleiro de armadura brilhante. Grata por ter sido salva, ela agradece por salvar sua vida e faz questão de mencionar que está solteira. Sol 2 fica surpreso, mas uma flecha voa em sua direção e ele desvia sem dificuldade. Zenya percebe que a flecha veio de seus companheiros, que só queriam protegê-la, e pede para que parem. Mesmo assim, eles olham para Satou como se fosse um criminoso procurado. Sem outra opção, ele se apresenta como um comerciante viajante. Mas Yona questiona isso imediatamente, já que ele não parece estar carregando mercadorias. Ray percebe seu erro. Como todos os seus itens estão escondidos em sua bolsa estranha, Satu mente suavemente e diz que seu cavalo de carga fugiu com tudo, deixando-o apenas com sua bolsa de moedas. Essa mentira desbloqueia suas habilidades de engano e persuasão, então ele as maximiza para conquistar Yona. Ele acrescenta que seus documentos de identificação foram perdidos junto com a capa do cavalo desaparecido. Assim que isso é resolvido, ela diz para ele ir com ela até a cidade Saliu para fazer um cartão de identidade. Durante o caminho, Zenya explica que seu grupo foi enviado para investigar a recente chuva de meteoros, e Satu logo percebe que foi sua culpa eles terem encontrado o Wyvern. Durante a jornada, ele descobre que a pele de Wyvern é valiosa, ao contrário da carne, que aparentemente tem gosto de terra molhada e geralmente é dada apenas a escravos. Isso faz pensar que tipo de comida encontrará quando chegar à cidade. Então, ele acessa um censo populacional pela janela do sistema e descobre que a cidade abriga várias raças diferentes.
Quando finalmente chegam, Zenya diz que precisa ir para informar os militares, mas promete agradecê-lo adequadamente depois. Sato percebe o quão teimosa ela realmente é, notando que seu eu mais jovem provavelmente teria confundido sua atitude com sentimentos por ele. Logo depois, Yona o leva a um oficial para que ele possa ser processado e receber um novo cartão de identidade. Assim que tudo é confirmado, ele paga a taxa necessária e recebe um visto de 10 dias para ficar na cidade. O oficial explica como ele pode estender o visto depois, avisando que se expirar, enquanto ele ainda estiver por perto, será transformado em escravo. Com isso resolvido, Satu agradece ao oficial, e ao sair, Yona o aponta em direção às pousadas. No caminho, Martha tenta puxá-lo para a pousada da mãe dela, usando seus encantos óbvios, e quando ele vê Moza, Satu admite para si mesmo que teria se interessado se ela não fosse plus size. Ele acaba pagando por 10 noites e se contenta com comida fria, já que chega muito tarde. Enquanto Martha se gaba da comida da mãe, Moza manda limpar o quarto onde Satu também ficará. Durante uma conversa casual, ele aprende sobre o Senhor Demônio e a batalha do herói que aconteceu há 60 anos, além do fato de que os dragões são surpreendentemente preguiçosos em comparação com os wyverns. Quando termina sua refeição, Martha retorna. Então ele pergunta onde pode comprar roupas e suprimentos, e ela o leva ao mercado. No caminho, Satu vê um homem maltratando alguns escravos demi-humanos, então ele intervém e os ajuda a carregar suas bagagens. Quando os escravos se reencontram com seu companheiro mais velho, eles contam como Satu os ajudou, e ela agradece antes de voltarem para sua base. Quando Satu retorna a Martha, ele percebe que ela está completamente chocada por ele ter interagido com demi-humanos tão casualmente. Ela explica que muitos humanos, especialmente agricultores, foram mortos por demi-humanos, por isso as pessoas costumam se afastar. Enquanto continuam comprando, Satu também aprende uma habilidade que a maioria das mulheres já nasce com, e acaba comprando um grampo de cabelo para Martha. Vendo como o presente a deixa feliz, ele começa a pensar que se aumentar seu charme um pouco mais, pode conquistá-la até o anoitecer. Ela então o leva a uma loja, onde ele compra uma máscara de dragão e uma peruca, do tipo que as pessoas usam ao se fantasiar de heróis e princesas lendárias. Nesse momento, ele nota uma carruagem transportando escravos e vê uma garota chamada Arisa, que parece carregar um título problemático. Quando chegam de volta à pousada, uma jovem assistente chamada Yuni os cumprimenta e avisa Satu que já levou sua bolsa para o quarto. Curioso, Satu pergunta sobre tomar banho, mas Martha explica que o único banheiro fica dentro das muralhas internas, que os plebeus não podem usar. Em vez disso, eles acabam se lavando no poço atrás da pousada. Depois disso, Satu se joga na cama e pede comida junto com uma bebida alcoólica leve. Quando a comida chega, ele fica genuinamente impressionado, comendo entusiasticamente e reagindo como um crítico gastronômico exagerado. Enquanto saboreia sua bebida, ele percebe que ganhou resistência ao álcool. Depois de terminar tudo no prato, pede mais e acaba comendo muito mais do que deveria. Mais tarde naquela noite, deitado na cama, ele reflete sobre como sua vida atual é boa em comparação ao seu antigo emprego. Mas ao relembrar tudo o que aconteceu até agora, começa a notar que sua experiência não se alinha com os jogos e histórias que conhecia. Ele admite que foi um grande nerd no ensino médio, apontando que mesmo assim nunca chegou a inventar sua própria língua. Também percebe que esta é a primeira vez que realmente prova algo novo, o que o faz questionar se isso pode ser apenas um sonho. À medida que a realidade de sua situação se instala, ele conclui que este mundo não pode ser apenas um jogo. Se fosse, ele poderia salvar seu progresso e sair sempre que quisesse. Totalmente confuso, Satu também decide sair naquela noite e explorar a cidade. Ao chegar nos arredores, decide aproveitar essa estranha nova experiência, pensando que explorar o mundo pode até ajudá-lo como criador de jogos um dia. Ainda assim, encontrar um caminho de volta para casa não está exatamente no topo de sua lista agora. Com esse pensamento, ele volta para a cidade para satisfazer um pouco mais sua curiosidade. Na manhã seguinte, Martha o acorda e diz que sua namorada veio vê-lo. Confuso, ele sai e encontra Zena esperando pela pousada. Ele a cumprimenta com um elogio e pergunta o que a traz por ali. Ela explica, de sua maneira habitual, que está de folga e pensou em mostrar a cidade para ele. Satu agradece a Zena pela consideração e concorda em acompanhá-la. Com isso, eles vão ao mercado experimentar a comida de rua. Enquanto continuam passeando pela cidade, Satu aproveita a oportunidade para perguntar a Zena sobre seus feitiços. Zena explica o conceito de seu feitiço,
que ela chama de magia do vento, e como o processo de aprendizado foi como ensinar uma criança que está começando a pré-escola. Zana pergunta por que Satu está aprendendo magia. Ele responde que seria mais fácil usar magia para tomar banho do que se estressar com o banheiro. Zana ri, nunca ouviu uma razão tão ridícula. Logo depois, ela o leva à instalação militar a pedido dele, e ele confere a área. Depois, Zana o leva ao templo da cidade, onde mostra uma imagem do Senhor Demônio e do primeiro herói lutando. Ela também diz que a espada sagrada só fica azul quando é empunhada por heróis, e a única exceção é se a espada aceitar a pessoa que a usa. Orna, a sacerdotisa do templo, interrompe para falar que apenas heróis devem manusear a espada sagrada. Zana cumprimenta Orna rapidamente e apresenta Satu a ela, mas Orna só está feliz que Zana encontrou alguém para tirá-la da solidão. Corada, Zana tenta explicar que são apenas amigos, mas é interrompida por uma voz chamando Orna para cumprir algumas obrigações de sacerdotisa. Logo depois, Zana vai negociar com o motorista para levá-los de volta à cidade, enquanto Sato aproveita a chance para fazer uma rápida verificação de antecedentes sobre si mesmo. Surpreso com suas qualidades, decide manter um perfil baixo para não acumular muita aura. No caminho de volta à cidade, Zenya lhe mostra uma torre anti-dragão construída para derrubar qualquer dragão que ouse se aproximar da cidade. Curioso, ele pergunta se o Senhor Demônio controla os dragões para atacar, e Zana responde que apenas os demônios mais assustadores controlam dragões. Ele começa a se perguntar se existe algum demônio que não pareça assustador, quando é interrompido por gritos da multidão. Zenya avisa que provavelmente é o sacerdote-chefe do Templo da Guerra causando tumulto. O sacerdote continua falando à multidão que os demi-humanos que capturou precisam ser apedrejados até a morte porque são demônios que param de baixar em 50%. A multidão começa a apedrejar os demi-humanos, fazendo com que Zeno corra para protegê-los. Sato então decide se tornar útil e escaneia os demi-humanos para saber mais sobre eles. Enquanto isso, ele percebe que o sacerdote não é o mestre deles, mas um cara chamado Urs, assistindo tudo de um canto onde está sentado. Zana continua falando que a atitude do sacerdote-chefe só causará um tumulto, enquanto Ers espera pacientemente que alguém se ofereça para comprar os demi-humanos, porque tudo o que quer é um bom dinheiro. Nesse momento, Satu dá um tapa em Ers e o nocauteia. Depois, Satu mostra Ers para a multidão como responsável por toda a confusão e explica que ele só quer causar um tumulto para seu próprio benefício. Um cara da multidão pergunta se Ers também estava controlando os demônios das sombras, mas antes que Satu possa responder a pergunta confusa, um demônio irrompe do peito de Ers e ataca o sacerdote-chefe. Imediatamente, a multidão corre para salvar suas vidas, enquanto Zenya diz a Sato para verificar os demi-humanos enquanto ela vai chamar reforços. Sato vai salvar os demi-humanos, mas as garotas se recusam, afirmando que Ers ordenou que não saíssem. O demônio finalmente deixa o corpo de Ers, fazendo com que ele morra, e isso faz Sato perceber que as garotas não têm mais um mestre, então ele quebra a corrente delas. O demônio começa a se gabar de como planeja ajudar seu mestre e cria um ninho. Zana e os soldados se aproximam para ajudar, mas o demônio lança um feitiço para causar um apagão. Momentos depois, Satu se encontra no labirinto do mestre demônio, enquanto as garotas também acordam e se perguntam qual será seu destino. Satu vai até elas e se apresenta, percebendo que elas não têm nomes. Ele as nomeia de Liza, Pochi e Tama, respectivamente. Ele também lhes dá pomada e roupas novas para ajudar com seus ferimentos, mas Liza se recusa, afirmando que são apenas escravas que não precisam de pena. Sato ordena que façam isso, achando que é melhor assim, e elas obedecem. Depois, ele as alimenta e verifica como sair do labirinto. Enquanto isso, percebe que outras pessoas estão presas em partes do labirinto, incluindo Zena e os soldados, e vai checar um corredor. Imediatamente, as garotas o impedem e pedem para não deixá-las. Ele verifica o nível delas e vê que só Lisa pode usar uma arma, então lhe entrega uma adaga para proteção, ordenando que fique parada até ele dizer para lutar, o que ela aceita. Com isso, todos caminham juntos. Pochi avisa que sente cheiro de sangue à frente, então ele pede que fiquem paradas enquanto ele espreita para ver o que está acontecendo. Ele vê um monstro se alimentando de um pobre coitado e se pergunta se é melhor voltar e esperar ajuda. Lisa interrompe seu pensamento sugerindo que passem de fininho pelo monstro ou o ataquem enquanto ele ainda está ocupado com o almoço. Impressionado com a ideia, ele acena em aprovação e atira no monstro. O monstro cai com um impacto, e as garotas elogiam suas habilidades, enquanto ele suspira aliviado. Ele então desmonta parte do monstro para fazer um cabo para sua faca, e ao terminar,
vê Liza mexendo na parte interna do monstro em busca do núcleo. Curioso, ele pergunta para que ela precisa, e ela explica que o núcleo do monstro é valioso, podendo ser vendido depois. Ele coleta o núcleo dela, entrega a lança e sugere que ela ensine Pochi e Tama a pegar o núcleo também. Eles continuam a andar pelo labirinto, e Sato percebe pelos status das garotas que elas ainda não ganharam experiência. Então, instrui Tama a coletar pedras, esperando que dar tarefas ajude a aumentar a barra de experiência. Quando encontram um inseto, ele instrui Tama a jogar as pedras que coletou nele, e ela obedece. Após Tama terminar, ele ordena que Lisa acerte o inseto, e quando ela faz isso, ele atira no inseto já derrotado. Ele então diz a Liza e Tama para pegarem o núcleo do inseto, enquanto avisa Pochi que fará um treinamento separado com ela. Tama rapidamente entrega suas pedras restantes para Pochi como apoio. Momentos depois, ele e Pochi encontram outro inseto. Então, ele diz a Pochi para jogar as pedras nele e voltar para as outras quando acabar. Pochi obedece, e quando o inseto irritado tenta atacar, Sato rapidamente o chuta. Mas Pochi, assustada, perde o controle e sai correndo, gritando por ajuda. Ele a alcança rapidamente e a agarra justo quando Tama e Lisa se aproximam para perguntar o que está acontecendo. Ele garante que está tudo bem e se volta para Pochi, aconselhando-a a não correr quando entrar em pânico. Pochi concorda com o conselho, e ele a afaga na cabeça para deixá-la confortável. Eles então continuam a jornada, atacando qualquer monstro que encontrarem pelo caminho. Ele também descobre que a barra de experiência das garotas está aumentando a cada desafio, e ao ver que estão exaustas, sugere que façam uma pausa. Durante a pausa, as garotas se alimentam da carne como se nunca tivessem comido antes, e depois dormem. Algumas horas depois, eles continuam atacando os monstros pelo caminho. Ele percebe que as meninas agora conseguem lidar com o monstro sozinhas, o que o impressiona. Lisa pede permissão para cozinhar o monstro que acabaram de eliminar, e ele a autoriza. Quando chega a hora de comer, ele hesita, mas experimenta um pedaço, só para ver as meninas o encarando. Percebendo que elas esperam sua aprovação, ele permite que comam, e elas começam a mastigar. Depois da refeição, elas descansam sobre ele para mais uma rodada de sono, e ele se pergunta o que fará com elas ao saírem do labirinto. Momentos depois, todos continuam a jornada até verem um slime. Ele rapidamente lança um feitiço de fogo no slime, mas o slime não se abala, o que o surpreende. Liza se oferece para assumir e atinge o núcleo do slime com sua lança para derrotá-lo. Eles então continuam caminhando até chegarem a uma área coberta de teias. Ele examina as teias e percebe que algumas pessoas estão presas nelas, então instrui os outros a deixarem que cortem as teias. Um cara bonito chamado Jin sai de uma das teias e promete recompensá-los por salvá-lo. Nidoran, outro cativo, também agradece pela bondade, e quando Sato expressa sua gratidão, é interrompido pelo idiota que encontrou no mercado, dizendo que não quer que demi-humanos o libertem. Irritado, Sato decide deixar o idiota para trás. E quando o idiota protesta, Jin ameaça transformá-lo em churrasco com seu feitiço de fogo se sua voz alta atrair monstros. Eles então continuam a jornada até chegarem a uma parte onde pessoas tentam escapar dos slimes. Sato rapidamente diz a Pochi e Tama para distraírem os slimes com fogo, enquanto Liza deve se encarregar de destruí-los. Imediatamente, as meninas começam a trabalhar, e o idiota começa a perceber que elas não são tão ruins quanto pensava. Sato encontra Zenya emboscada por um slime e corre para salvá-la. Depois que ele termina, Zenya o abraça profundamente, feliz por ele estar seguro. Sato então apresenta Zenya às meninas, e mesmo que Pochi e Tama estejam tímidas para cumprimentá-la, Lisa avança para se apresentar e agradece a Zenya por salvá-las na situação do sacerdote-chefe. Logo depois, o demônio aparece, pegando todos de surpresa. O demônio então hipnotiza as meninas, fazendo-as ver os soldados como frangos assados. Ao ver isso, Sato rapidamente desmaia as meninas, enquanto Jin tenta ajudar, lançando um feitiço para queimar o demônio. No entanto, o demônio apenas aprecia o fogo, o que deixa Jin chocado, pois o feitiço que lançou era o melhor que tinha. Sato então parte para lutar contra o demônio, mas uma besta se aproxima para distraí-lo, então ele atrai a besta para a toca subterrânea e invoca a espada sagrada para despedaçá-la. Como não quer que os outros saibam que pode empunhar a espada sagrada, ele troca de roupa e volta com uma máscara para atacar o demônio jogando uma pedra nele. Vendo que vai perder a luta, o demônio convoca seu mestre, e os outros ficam chocados ao ver que é um demônio de alto nível.
O demônio de alto nível come os restos do outro demônio e lança um feitiço para afastar as pessoas. Satu rapidamente revela a espada sagrada. Mas ao ver isso, o demônio de alta patente se fortalece e lança um feitiço de raio contra ele. Satu resiste, mas percebe que a espada não vai derrotá-lo, então troca pela lança mágica. Ele usa a lança para disparar contra o demônio. Ao correr em direção a ele para acabar com a luta, invoca uma faca afiada, esperando acertar um golpe direto. Imediatamente, o demônio morre com um golpe, enquanto a faca brilha, mostrando que ele agora é um caçador de demônios. Depois de escaparem do labirinto, Shanna o abraça e ele confere suas estatísticas, vendo que ganhou o título de herói. Ele então registra as garotas como suas escravas. O registrador de escravos rapidamente informa que há outras escravas no mercado, quando uma garota frágil chamada Lou se apresenta, e outra chamada Arisa aparece. Mas o sotaque de Arisa choca Satu. Para confirmar que não está ouvindo errado, Satu se aproxima e diz em sua língua que há aranhas no cabelo dela. Imediatamente, Arisa pede para tirar as aranhas, pois tem medo delas, e isso faz Satu perceber que realmente são do mesmo país. Após pagar por Lulu e Arisa, ele se apresenta e as outras garotas fazem o mesmo. Arisa se aproxima para conhecer Pote e Tama, pois nunca viu escravas com orelhas estranhas antes, e as puxa para perto, ansiosa para fazer amizade. Satu observa e suspira aliviado, pois Arisa não tem preconceito contra demi-humanos. Alguns minutos depois, todos voltam para a pousada, mas o estômago de Lulu ronca porque ela está com fome. Ao ver isso, Satu sugere que eles comam algo. Pochi e Tama rapidamente dizem que adorariam carne, mas isso surpreende Arisa, pois escravas como elas deveriam ser gratas por terem algo para comer. Ao chegarem ao restaurante, todos agradecem a Satu pela refeição e começam a comer a comida quente e apimentada. Enquanto continuam a comer, Satu percebe que Lulu e Arisa ainda estão com as roupas de escravas. Então, ele se desculpa para ir às compras, e mesmo elas insistindo em segui-lo, ele ordena que fiquem e aproveitem a refeição. Momentos depois, as garotas mostram as roupas que ele comprou, e após dizer que elas ficaram boas, ele as leva de volta para a pousada. Na pousada, ele pergunta se há quartos vagos para as garotas, mas descobre que está tudo cheio. Então, ele pede para Marta levar Pochi e Tama para seu quarto enquanto ele fica com o resto das garotas. Arisa pede para ele relaxar e usa seu feitiço psíquico para pedir a Moza que lhes empreste um estábulo para passarem a noite. Moza rapidamente concorda e permite que usem seu estábulo, fazendo Arisa se gabar para Satu de que é um bom investimento em seu harém. No estábulo, Satu instrui Lisa, Pote e Tama a se comportarem bem. Ele então volta para seu quarto para compartilhar com Lulu e Arisa, e percebe que Lulu é tímida perto de homens. Depois de trocar de roupa para dormir, ele se vira e vê Lulu e Arisa sem roupas, esperando que ele as atenda, mas ele apenas as observa sem reação. Arisa pergunta inocentemente quando podem começar, mas Satu apenas arruma a cama e diz para elas dormirem. Imediatamente, Lulu começa a chorar, sem acreditar na sorte, e Sa2 a cobre com um cobertor, garantindo que ela não precisa se preocupar em ser usada como objeto novamente, mas Arisa fica emburrada no canto, sentindo falta de ser atendida. Mais tarde, à noite, Satu acorda e vê Arisa nua em cima dele. Arisa então o beija, deixando-o atordoado. Após o beijo, ele sente uma súbita vontade de tocá-la e se pergunta se está sob seu feitiço. Então ele a abraça e proíbe que ela use qualquer forma de magia. Ela tenta rapidamente impedi-lo de falar, mas ele se recusa e ordena que ela libere qualquer magia ativada. Ela concorda, já que não tem escolha, o que faz ele suspirar aliviado. Ele então se lembra que ela usou magia psíquica antes, e pergunta por que tentou usá-la nele. Ela responde que só queria um gosto de sua salsicha porque se apaixonou por ele no primeiro momento que o viu. Ao ouvir isso, ele fica surpreso, mas ela continua falando sobre como ele tem as características do seu príncipe dos sonhos. Ela também acrescenta que, como ele se recusou a atendê-la, decidiu colocá-lo sob um feitiço para que ao menos quisesse tocá-la. Ele então faz uma verificação de antecedentes para descobrir por que ela está agindo de forma louca. Mas ela se apresenta como uma reencarnação de uma mulher do seu país e pergunta se ele também foi reencarnado ou convocado como herói. Confuso, ele pergunta qual a diferença entre os dois, e ela explica que pessoas que morreram em seu antigo mundo são reencarnadas no mundo atual, como recém-nascidos, enquanto heróis são forçados a entrar no mundo atual através da magia.
Ele então pensa na primeira vez que chegou ao mundo e percebe que nenhum dos cenários se encaixa na sua situação. Curioso, pergunta como ela se tornou escrava se acabou no mundo como reencarnada. Na manhã seguinte, Marta entra no quarto para avisá-lo que Zena está por perto. Infelizmente para ele, Zena nota as garotas com ele e pensa que ele as atendeu na noite anterior, então sai furiosa. Ele se veste rapidamente e pula pela janela para impedir que Zena fuja. Ao alcançá-la, ele explica que ela entendeu mal a situação e garante que só comprou as garotas para ajudar em seus negócios diários. Ele então elogia a roupa dela para aliviar a tensão, e ela fica vermelha. Algumas horas depois, os dois voltam das compras, e Arisa os recebe feliz. Ele diz a Arisa para chamar as outras, e enquanto ela corre para entregar a mensagem, ele se lembra quando ela se abriu com ele na noite anterior. Aparentemente, Arisa era uma princesa que tentou enriquecer seu país. Embora tenha sido bem-sucedida no início, coisas suspeitas que empobreceram seu país começaram a acontecer, fazendo com que um país vizinho tomasse conta do seu. Durante o processo, o país vizinho vendeu ela e seu povo como escravos. Então um dia, um demônio apareceu e destruiu o castelo onde estavam aprisionados, então ela escapou com Lulu até que um traficante de escravos as pegou. Arisa volta com as garotas e avisa que Lulu está ausente porque está se sentindo mal. Ele então dá dinheiro às garotas para que comprem coisas para si mesmas, e enquanto elas saem, ele as observa com orgulho. Depois que as garotas saem, Satu sugere que Zena o acompanhe para fazer algumas perguntas sobre pousadas que aceitam demi-humanos, pois Lisa e as outras não podem ficar em um estábulo para sempre. Zana fica animada por ele incluí-la em uma tarefa tão importante e logo concorda em segui-lo. Ao chegarem a um escritório que distribui trabalhos, uma garota de cabelo roxo chamada Nadi se apresenta como a responsável, e Satu pergunta sobre imóveis disponíveis para alugar para demi-humanos. Logo depois, Nadi os leva a um apartamento potencial e avisa que o antigo proprietário foi eliminado por um gangster da área. Satu recusa rapidamente, então Nadi os leva a outra casa, mas um bordel do outro lado da rua o desanima. Eles continuam a ver outras casas, mas Satu, sendo exigente, não encontra nada que lhe agrade. Por isso, Nadi diz para ele voltar mais tarde, pois ela está sem opções no momento. Satu concorda e pergunta a Zena se há algum lugar que ela gostaria de ir. Nadi rapidamente os interrompe, sugerindo que vão à feira que acabou de abrir. Satu então começa a procurar a direção da feira, enquanto Nadi sussurra rapidamente para Zena que uma parte da feira é um local popular para encontros, deixando Zena envergonhada. Momentos depois, uma Zena corada segue Satu até a feira, mas elas são interrompidas pelas garotas. Arisa exibe seu novo cabelo loiro, se gabando de como parece com a Barbie. Curioso, Satu pergunta a Arisa o motivo da mudança de cabelo, e ela responde que ouviu um boato de que a cor anterior era um mau presságio. Depois disso, Satu encontra um cartão de leitura que acha que pode ajudar no vocabulário das garotas, então o compra do vendedor. Arisa sugere que todos vão assistir a uma peça na praça do mercado, e Satu se desculpa com Zena por deixar as garotas se juntarem a eles, e Zena garante que não se importa. Satu e Zena param na barraca de joias logo depois para ver alguns brincos, mas Arisa os interrompe pedindo seu próprio par de brincos. Zena deixa cair os brincos que estava olhando porque não queria ser um fardo para Satu, enquanto as garotas a arrastam para outra barraca. Então Satu aproveita a chance para comprar os brincos que ela deixou cair. Na praça do mercado, todos se acomodam para assistir à peça, mas Poti e Tama começam a reclamar alto sobre como querem comer carne. Satu percebe que as garotas não estão interessadas na peça, e quando se vira para ver se Liza está assistindo, percebe que ela está apenas fingindo prestar atenção. No entanto, ele não as culpa, pois a peça é uma história trágica da vida real sobre como um mago chamado Zen teve um romance com uma princesa chamada Liutiana. Por causa disso, o noivo arranjado de Liliana, Muno, eliminou toda a família de Zen por ciúmes. O acompanhante de Liliana também eliminou Zen, fazendo com que Liliana, furiosa, tirasse a própria vida como forma de vingança. No entanto, o corpo de Zen reencarna como um morto-vivo e se vinga de Muno e seu grupo. Antes que pudesse acabar com Muno, um cavaleiro sagrado apareceu de repente e o eliminou. Muno então se transformou em uma pessoa completamente diferente e serviu ao cavaleiro sagrado até morrer por causa de uma maldição. Após a peça, Satu chama a atenção de uma dama para o lenço que ela deixou cair acidentalmente. A dama rapidamente o reconhece como o cara cujas garotas estavam desejando carne durante a peça e pergunta sua opinião sobre a apresentação. Ele concorda que a peça é terrível.
apenas para descobrir que Zen realmente eliminou Muno antes que o Cavaleiro Sagrado chegasse até ele e que o roteiro foi mudado porque os nobres não gostaram. Ele também descobre que Muno realmente sequestrou a princesa para se casar com ela, apesar de saber que ela ama Zen. E ele fica aliviado ao saber que a peça parecia terrível apenas porque o roteiro foi alterado. Algumas horas depois, Sato e Zena passeiam e encontram alguns colegas de Zena. Ela descobre que eles vêm de uma batalha contra formigas e começa a curar seus ferimentos, enquanto falam sobre um grupo de cavalaria Warat, liderado por um cara de capacete vermelho que encontraram na fronteira. Depois que Zena termina de curar, as meninas os interrompem com uma formiga que pegaram enquanto caçavam carne. Sato rapidamente analisa a formiga e percebe que mais formigas estão se aproximando da cidade. Ele então dá instruções às meninas, mas antes que possa atualizar os colegas de Zena sobre o que está acontecendo, as formigas se aproximam da cidade. Embora a barreira protetora da cidade impeça a entrada das formigas, algumas cabras teimosas entre elas conseguem passar. O restante das formigas entra pela porta da cidade, fazendo com que os soldados fechem a porta à força, mas as formigas ainda entram pelo espaço embaixo da porta. Imediatamente, os soldados disparam contra as formigas, enquanto Sato e as meninas se juntam à luta para detê-las. Enquanto isso, Sato percebe que o prédio de Nadi está aberto, então ele corre para dentro e ataca a formiga que vê. Ele então vê que Nadi está presa debaixo da terra, e pensando em como ajudá-la, Balanin, o gerente de Nadi, usa seu feitiço para ajudá-la a sair. Depois que a luta diminui, Nadi apresenta Balanin a Sato, que pergunta sobre a origem de Balanin. Sato então descobre que Balanin é um elfo espírito da floresta e sai do prédio para ver que os soldados já estão queimando as formigas capturadas. Zena o vê e diz que vai se juntar aos outros soldados para patrulhar a cidade, então ele se despede. Mais tarde à noite, Sato e as meninas se sentam para jantar, e Moçá dá porções extras para as meninas pelo trabalho incrível em derrotar as formigas. Enquanto comem, Sato percebe que Lulu ainda não está se sentindo bem, então ele vai à farmácia depois do jantar para comprar remédios. No caminho, ele de repente nota alguns monstros sombrios e rapidamente os mata. Quando termina, vê duas pessoas que os monstros mantinham cativas e corre até elas, apenas para ver que uma delas é um rato com um capacete vermelho. Logo depois, ele as esconde no prédio de Nadi, já que está tarde da noite, e as deixa lá dentro. No entanto, o barulho alerta Nadi e Balanin, então ele os atualiza sobre o que aconteceu. Balanin então lança um feitiço de cura no rato de capacete vermelho, enquanto Sato mostra a outra pessoa, que é uma elfa chamada Mia. Nadi fica surpresa ao ver que Mia é uma elfa, mas a confusa Mia apenas olha para Sato e o chama de bonito. O rato cospe sangue nesse momento, fazendo com que Nadi saia correndo em busca de ajuda. Sato rapidamente a segue, pois é tarde demais para uma dama andar sozinha. Na manhã seguinte, Arisa acusa Sato de passar a noite na casa da garota, quando ela poderia ter feito coisas diferentes com ele a noite toda. Mas um Sato exausto apenas joga sua jaqueta na cabeça dela para calá-la. Ainda assim, ela tira a jaqueta para exigir uma explicação. Então ele explica como encontrou algumas pessoas enquanto ia buscar medicamentos para Lulu. A imaginação de Ari corre solta enquanto ela começa a falar sobre como ele está comentando sobre o título do vídeo no lado errado da internet. Sua voz alta acorda Lulu de seu sono, então Sato entrega a Lulu os medicamentos que comprou e ela agradece pela gentileza. Algumas horas depois, Sato visita Nadi para ver como está Mia e o rato, e descobre que Mia ainda está descansando após desmaiar de exaustão. Nadi também explica que uma poção de mana ajudaria na recuperação, mas é cara, então sugere que levem Mia a um lugar rico em mana. Sato tenta localizar um lugar rico em mana, mas é interrompido por barulhos do andar de cima, então avisa Nadi. No andar de cima, Nadi e Sato vão ver como está Mia. Sato aproveita a oportunidade para investigar o passado de Mia, e vê que ela tem o dom de ver espíritos. Quando Nadi se retira para preparar comida para Mia, Sato curioso pergunta a Mia como é o espírito que ela vê. Mia descreve o espírito que vê como fofinho, o que faz Sato perceber que ela pode não ser muito falante. Logo após Mia terminar sua refeição, Nadi sai do quarto com um prato de sobra. Sato a segue, mas é interrompido por Mia, que quer que ele fique porque gosta da companhia dele. Algumas horas depois, Sato volta para a pousada e vê as meninas lendo os cartões educativos que ele trouxe no dia anterior. Impressionado, ele faz perguntas a Poshi e Tama sobre a descrição dos animais, mas percebe que elas chamam todos os animais de carne.
Arisa, a suposta professora, se defende rapidamente, dizendo que é difícil corrigir a confiança delas. Depois disso, eles se reúnem para o almoço, onde ele fala sobre Mia. As meninas expressam entusiasmo em conhecer Mia, então ele promete levá-las até ela depois do almoço. Logo depois, eles visitam Mia e começam a comentar sobre como ela está bonita. Vendo que estão se dando bem, Satu decide se retirar, mas Mia o para novamente, fazendo-o se perguntar se seu status inclui um modificador de imã para elfos doentes. Apesar disso, Satu vai se encontrar com Nadi, que pede sua carruagem, já que ele afirma ser comerciante. Satu conta a ela as mentiras que disse aos outros sobre como seu cavalo escapou com suas mercadorias, e ela recomenda uma nova carruagem que ele pode pegar porque o atual proprietário está se aposentando. Satu recusa a oferta, pois não sabe dirigir uma carruagem, mas Lulu, que estava ouvindo a conversa, o interrompe para dizer que pode dirigir. Por isso, Satu concorda em conseguir uma com as moedas que tem, que ele acha que são suficientes. No dia seguinte, Satu e as meninas se reúnem para se preparar para acampar, e enquanto isso, Pochi e Tama correm até Satu, que está cortando madeira, para avisar que a chaleira que colocaram no fogo está brava com elas. Satu explica que a chaleira só está apitando para avisar que a água está fervendo. Arisa então as ajuda com a chaleira e explica que quando a água esquenta, ela se transforma em uma fumaça branca e forte que faz a tampa da chaleira levantar. No dia seguinte, Satu finaliza a assinatura de sua nova carruagem, e Arisa sugere que levem Mia para casa com a carruagem. Satu acha que não é uma má ideia e sugere que falem com Balan primeiro, mas por enquanto, ele só quer que Lulu o ensine a dirigir. Momentos depois, Lulu entra na carruagem com Satu ao seu lado. Satu percebe que ela está tensa, então começa uma conversa sobre Arisa. Imediatamente, Lulu relaxa e começa a falar sobre as vezes em que Arisa a estressou. Graças a isso, a aula de direção fica mais fácil, fazendo Satu melhorar suas habilidades ao volante. Enquanto continuam a aula até tarde da noite, Satu de repente sente algo estranho e vê uma coruja esquisita os observando à distância. Quando finalmente voltam para casa, as garotas recebem Satu como se não o vissem há dias, e até a Mia se junta a elas. Satu pergunta rápido se Mia consegue andar sozinha, e Arisa garante que Balanen deu a ela uma poção mágica para melhorar. Arisa sugere que eles comem algo gostoso para comemorar a recuperação da Mia, e ela diz que está com vontade de comer pães de mel. Imediatamente, as outras garotas se interessam, e Sa também percebe que provavelmente conseguiram agradar a Mia. Ainda assim, ele manda Lulu e Liza irem buscar, mas logo sente aquela estranha sensação de antes, e vê a coruja olhando para ele de novo. Ao entrar no prédio da Nadi, ele descobre que o rato está se sentindo melhor. Então ele vai confirmar e vê o rato com Bolanin. O rato explica que Mia foi sequestrada por magos de sua vila e ficou presa em uma cela. No entanto, ela escapou e encontrou o rato e seus amigos, que se ofereceram para levar ela até Bolanin, já que ele também é um elfo como ela. Infelizmente, os magos mandaram formigas para a cidade, estragando o plano do rato. Satu sente que Bolanin pode saber mais sobre o sequestro, mas ele se recusa a pressionar. Justo então, eles ouvem barulhos vindo do andar de baixo, e Bolanin sai correndo, com Satu o seguindo. Acontece que as garotas estavam apenas assustadas com o trovão. Enquanto elas começam a reclamar sobre como o trovão é louco, Satu nota Thomas olhando para algo, e vê que é a coruja de antes, que de repente se transforma em um mago de olhos roxos. Enquanto os outros encaram o mago surpresos, o rato o reconhece como o mago que está atrás da Mia e corre para atacá-lo. No entanto, o mago usa magia psíquica para parar o rato e distrair os outros. Satou começa a pensar no que pode fazer para contra-atacar a magia, só para ver Arisa tentando parar o mago com sua própria magia psíquica. Satou ativa rapidamente sua habilidade de resistência ao medo e faz uma verificação de antecedentes no mago. Ele percebe que o nome do mago é Zen, e conclui que ele é o cara da peça que assistiu na praça do mercado. Zen fala sobre seu interesse em levar Mia com ele, mas Sato o interrompe dizendo que isso será impossível. Irritado, Zen começa a lançar um feitiço de veneno, mas Sato sugere que resolvam a questão sem violência e pede respeitosamente para Zen ir embora. Zen recusa, então Sato avança para dar um soco em Zen, mas Zen se transforma em uma sombra e agarra a perna de Satu com suas chicotadas de sombra, fazendo Satu ficar suspenso no ar. Percebendo que Zen pode controlar sombras, Sato diz a Zen para agradecer por conseguir controlá-las, porque ele estaria a caminho do além. Irritada por o monstro ter transformado o sol em um ventilador de teto, Arisa lança um feitiço em Zen.
Então Zen revela seu rosto para mostrar que estão lidando com um morto-vivo. Zen então agarra Arisa com suas chicotadas de sombra, mas Sol dispara contra elas, enquanto Bolanin avança para defender Arisa. Sol aproveita a chance para se libertar das chicotadas de sombra de Zen e as corta. Isso surpreende Zen, pois apenas um item mágico pode fazer isso, mas Arisa mantém uma expressão séria em resposta. Enquanto o resto das garotas continua se escondendo como covardes, Arisa pensa em maneiras de derrotar Zen. Mia diz a Arisa para não se preocupar, mas Arisa recusa e avisa que está lutando porque Sa quer libertá-la de qualquer problema que ela esteja enfrentando. Sato se aproxima e aponta a arma para Zen, distraindo-o enquanto Arisa prepara um feitiço poderoso. De repente, Arisa grita para Sato desviar, enquanto lança o feitiço na direção de Zen. Infelizmente, Zen não se move enquanto Arisa desaba fraca após lançar o feitiço. Zen avisa Sato para dizer a Arisa que nunca mais tente isso contra ele, e volta para seu berço levando Mia. Imediatamente, Sato ordena a Lulu e Lisa que cuidem dos feridos, prometendo trazer Mia de volta. Depois, ele se teleporta para outra dimensão e aparece no berço de Zen. Surpreso, Zen pergunta como ele conseguiu quebrar a barreira, já que apenas um verdadeiro herói pode chegar ao seu berço. No entanto, Sato ignora a pergunta e corre para pegar Mia. Irritado, Zen o manda para fora do berço com um estalar de dedos. Confuso com a situação, Sato observa uma árvore gigante à sua frente e deduz que pode ser um quebra-cabeça que Zen quer que ele resolva. Conferindo seu mapa para confirmar que Mia está presa em algum lugar na árvore, ele corre em direção a ela com determinação, até chegar a um templo originalmente destinado a elfos. Dentro do templo, ele corta qualquer monstro que aparece e continua até chegar a uma floresta mágica, onde vê uma elfa despida chamada Dryad. Ao vê-la, Satu se alivia, pois acredita que derrotar Dryad abrirá um atalho para sua fuga, segundo a lógica dos jogos. Em vez de lutar, Dryad o avalia e percebe que ele é fácil e se oferece para ser sua mulher. Satu recusa imediatamente, pois não vai se envolver com uma elfa que acabou de conhecer. Dryad então o agarra e o beija para aumentar seus pontos mágicos, que estão baixos. Após o beijo, ele decide esquecer que isso aconteceu, enquanto Dryad abre um caminho para ele passar. Ele segue o caminho e acaba em uma sala onde encontra uma antiga nota de um elfo, que escreveu sobre como criou o berço para elfos que desejam encontrar a vontade de sobreviver a qualquer perigo, acreditando que os elfos ainda liderarão a raça do mundo um dia. Ao ver o nome do autor, Sato percebe que Mia e Bolanin são descendentes do escritor, e se pergunta se Zen quer levar Mia para o berço por causa disso. Ele então volta para Dryad e pergunta se há um portal que possa transportá-lo para outra sala. Dryad aponta para um anel de fadas que ele pode pisar e cria um feitiço para enviá-lo a uma sala diferente. Como resultado do feitiço, ele se vê diante de 3 pintinhos idênticos e pesados, que o encaram. Os pintinhos dizem para ele esperar e começam a se aquecer para a luta, enquanto ele aproveita a chance para fazer uma verificação sobre eles. Vendo que são homúnculos, ele se pergunta por que agem como se compartilhassem uma única célula cerebral competindo pelo terceiro lugar, já que pertencem a uma raça conhecida por sua inteligência. Eles interrompem seu pensamento apontando uma espada para ele, dando-lhe as boas-vindas ao próximo nível do quebra-cabeça. Um deles continua falando sobre como ele precisa derrotar o guardião na câmara deles para avançar, mas ele só deseja que ela pare de falar, pois sua voz irritante está começando a incomodá-lo. O pintinho o apresenta a Gollum, o guardião que ele deve enfrentar, e enquanto Gollum avança em sua direção, ele o derruba com sua arma. Um dos pintinhos então decide agir e ataca-o, mas ele desvia do ataque e a nocauteia. Depois disso, ele entra em outra floresta mágica semelhante à de Dryad, apenas para ver que a elfa na atual está quase seca. Ele rapidamente despeja água sobre ela e a elfa de repente agarra o paute de sua mão para beber. Durante o processo de beber, ela se torna saudável e ele descobre que compartilha as mesmas memórias de Dryad devido à conexão divina como espíritos. Ele então pede que ela o transporte para outra sala, e ela concorda. Logo depois, ele se encontra em um corredor e elimina os insetos que encontra até chegar ao berço de Zen. No berço, pede que Mia seja entregue a ele, mas Zen se recusa e o desafia para um duelo, prometendo uma espada sagrada se ele vencer. Zen então convoca vários homúnculos para eliminá-lo antes de fugir com Mia. Satu invoca sua lança para lutar contra os homúnculos e os ataca em um movimento rápido. Embora Satu tenha vantagem, os homúnculos se recusam a desistir, pois foram lavados cerebralmente por Zen para lutar por sua honra até o último suspiro.
Mesmo assim, Satu os derrota, e a última das garotas implora para que ele realize o desejo de Zen antes de expirar. Depois disso, ele avança em direção a Zen, que lhe entrega a espada sagrada como recompensa por derrotar os homúnculos. Ele então pergunta a Zen o que realmente deseja, e Zen revela que procura um herói que ponha fim à sua vida miserável. Zen conta como renasceu em uma família respeitável após uma vida anterior ruim, mas tudo mudou quando um nobre que se apaixonou por sua esposa o prendeu e o executou. Para piorar, Deus lhe mostrou uma visão de como todos os membros de sua família, incluindo sua esposa, foram brutalmente eliminados. Cego de raiva, ele transformou os restos de sua família em mortos-vivos, que buscam vingança contra os responsáveis por sua morte. Depois de se vingar, decidiu voltar para se juntar à sua esposa, mas Deus se recusou a deixá-lo morrer. Zen então implora a Satu para usar a espada e atingi-lo. Lembrando que o último homúnculo que executou lhe disse, ele invoca a espada e a usa para atingir Zen, fazendo com que um Zen animado desapareça, deixando sua aliança de casamento para trás. Depois, o sistema embutido de Zen anuncia que entrou em modo de autodestruição e o aconselha a sair. Ele rapidamente corre até o lado de Mia, dá a ela uma poção para despertá-la de seu estado inconsciente e a assegura de que está segura. Ele então pergunta se ela pode desativar a sequência de autodestruição do berço, mas descobre que ela não sabe como fazer isso. Determinado a salvar todos no berço, ele leva Mia até onde estão os homúnculos derrotados e a instrui a escapar com eles, pois ainda tem mais uma pessoa para salvar. Ela concorda, e ele corre para pegar os homúnculos que nocauteou antes, enquanto o berço começa a desabar. Depois de pegá-la, ele corre até Dryad e pede ajuda para escapar da árvore. Dirid pede que ele aumente seu ponto de magia, então ele a beija e ela os transporta para a superfície. Na superfície, Dryad diz para ele deixá-la para trás, pois pertence à floresta, então ele agradece e escapa com os homúnculos. No caminho, ele corre pelo mar, usando seus tiros de fogo para impedir que a água salgada gerada pelo colapso do berço de Zen o engula. Ele então continua correndo até chegar do outro lado, onde vê o berço de Zen desabar completamente. Algumas horas depois, Satu se encontra com as garotas, que o abraçam profundamente porque achavam que o haviam perdido. Ao ver Oriza chorando, ele se lembra do que Zen lhe disse antes de desaparecer sobre como deve impedi-la de usar seu poderoso feitiço, para que não enfrente o mesmo destino de Zen. No entanto, uma Eriside alheia apenas pede a Satu que prometa nunca mais fazer nada louco, e ele se desculpa em resposta. Todas as garotas começam a chorar, fazendo com que ele se sinta aliviado por saber que elas realmente o amam. Logo depois, Mia agradece por tê-la salvado, concedendo-lhe a maior gratidão que ele poderia pedir. Algumas horas depois, os homúnculos também expressam gratidão por ele ter poupado suas vidas. Ele informa que Zen faleceu e entrega as alianças que Zen deixou. Eles então decidem servi-lo como seu novo mestre, mas ouvir isso deixa Arisa com ciúmes, pois não gosta de compartilhar. Um dos homúnculos diz a Sa2 que primeiro precisam ir ao túmulo da esposa de Zen para entregar a aliança. No entanto, os homúnculos insistem que um deles fique para trás, então decidem jogar pedra, papel e tesoura para determinar quem será. Uma eternidade depois, uma delas se apresenta a Satou como a que ficará. Satou a recebe e a nomeia de Nana, já que ela não tem nome, enquanto Oriza continua fervendo de raiva. Juntos, todos retornam à cidade. Na cidade, Satou mente para Iona sobre o que realmente aconteceu com Zen, justo quando Zen entra correndo para ver se Satou está bem. Ao vê-lo, ela começa a chorar muito porque ouviu rumores loucos sobre seu desaparecimento. Depois que ela se acalma, pede desculpas por chorar, mas Sa também a tranquiliza, dizendo que ela tem direito a seus sentimentos. Ele então lhe entrega os brincos que trouxe da última visita ao mercado, e ao reconhecê-los, ela agradece pela consideração. Ele também a informa que levará Mia de volta à sua vila, mas ela interpreta isso como se ele estivesse tentando sair da cidade. Ele rapidamente a assegura que voltará, prometendo trazer qualquer novidade quente que encontrar durante sua jornada. Ele também faz um pacto de dedo mindinho com ela, para mostrar sua seriedade. No dia seguinte, Satu sai com as garotas para devolver Mia à sua vila, enquanto seus amigos se despedem para a longa jornada à frente. No caminho, Zana de repente corre em direção a eles com seu cavalo porque tem algo a dizer a Satu. Depois de chamar sua atenção, ela lhe diz que seu irmão concordou em deixar que ela realize seu desejo assim que ele se tornar o chefe da família na primavera, então ela promete se juntar a ele na primavera. Ele então se despede com um sorriso triste após a conversa. Mas Arisa lhe diz para ser feliz porque terá ela e as outras garotas ao seu lado.
Algumas horas depois, Satu e as garotas fazem uma pausa para o almoço. Enquanto comem, Satu nota que Mia é uma comedora exigente e pergunta o porquê, só para descobrir que Mia é proibida de comer carne por ser elfa. Após a refeição, Satu vê Lança fazendo panquecas e pergunta o motivo. Como eles acabaram de comer, ela responde que está fazendo apenas como lanches para que possam comer durante a jornada. Arisa se oferece para guardar as panquecas na caixa mágica de seu equipamento, e enquanto Sa2 confere a caixa, ele se pergunta se também tem essa função em seu equipamento. Logo depois, eles guardam os recipientes de comida na carruagem e alimentam os cavalos para a jornada. Enquanto todos continuam trabalhando, Sa também observa Mia e percebe que ela parece melhor em comparação ao tempo em que foi sequestrada. Arisa logo interrompe seu pensamento para sugerir que arrumem as almofadas de palha na carruagem, pois as almofadas a deixam coçando, e ele concorda em ajudá-la. Quando todos se acomodam para trabalhar nos almofadas, Arisa começa a dar instruções, mas fica chocado ao ver que ele é um expert em costura. Depois, ele faz bonecas para todas as meninas antes de continuarem a jornada. Algumas horas depois, eles param para mais uma pausa na viagem, e ele aproveita para dar aulas de treinamento para Tama e Pochi, pedindo que explorem a área. As meninas concordam, mas Arisa a segue porque também quer se divertir. Imediatamente, ele pede que tenham cuidado, mas é interrompido por Mia tocando uma melodia com uma folha. Impressionado com suas habilidades, ele se aproxima para incentivá-la, deixando-a corada. Logo depois, Sa e as outras meninas se sentam com Mia para aprender a fazer som com uma folha. Satu tenta, mas falha miseravelmente, fazendo com que as meninas o olhem com pena. Recusando-se a ficar nessa situação, ele rapidamente melhora suas habilidades musicais e toca algo melodioso. Infelizmente, Arisa se aproxima para perguntar por que Sato parece odiar música. Mia também pega a folha dele, deixando-o desapontado, mas Lulu o incentiva a praticar para se aperfeiçoar. Depois, Arisa leva Satu a uma montanha, onde mostra a ele um tori de pedra colapsado que indica que a área já foi um santuário. Sato então começa a sentir que já esteve ali antes, e uma memória de sua vida passada de repente invade sua mente. A memória o faz pensar que a pedra estava perto da casa de seu avô. Risa o chama de volta à realidade e o acusa de sonhar acordado em um momento tão crucial. No entanto, ele a ignora e continua pensando na memória. Ele percebe que o tori de pedra em seu passado era vermelho e diferente do atual. Então, o atual pode ser parte do jogo. Ele então observa a área e vê que o tori de pedra leva a um portal de viagem, mas ignora e volta para se encontrar com os outros e continuar a jornada. Ao voltar, Poti mostra feliz a presa que pegou enquanto caçava, e Liza se oferece para cozinhá-la. Satu a autoriza, mas Tama volta com sua própria presa. Arisa pega a presa de Tama para examiná-la, mas Satu pede que ela tenha cuidado, pois a presa é na verdade um monstro bebê. Infelizmente, a presa escapa de sua mão e corre para salvar a vida, deixando Tama triste. Arisa rapidamente se desculpa com Tama por não ter sido cuidadosa, enquanto Tama apenas se desculpa com Sato por não ter feito um bom trabalho. Sato assegura que está tudo bem, desde que ela esteja segura, mas ela se recusa a ceder e promete pegar uma presa maior na próxima vez. Momentos depois, eles se acomodam para comer a panqueca que Liza fez mais cedo, mas Satu fica preocupado ao ver que Mia tem dificuldade para dar uma mordida. Na manhã seguinte, eles continuam a jornada, e Satu aproveita para checar seu inventário e escolhe um livro que contém tudo sobre magia. Ele se ocupa com o conceito de magia, apenas para perceber depois que estava tocando os melões da Nana durante o processo. Arisa retira sua mão com raiva, enquanto Mia o adverte para manter seus modos cultos longe do grupo. Sato rapidamente se desculpa, alegando que estava muito absorvido no livro de feitiços que estava lendo. Intrigado, Arisa pergunta se ele é um pesquisador de feitiços, e ele diz que estava tentando criar novos feitiços. De repente, ele vê alguns ratos na carroça atrás deles e se lembra do rato que falou que ia procurar os amigos. Com isso, ele manda parar a carroça e vai negociar com o motorista da outra carroça. Os ratos, que estavam a caminho da escravidão, também saem correndo para cumprimentar Mia, enquanto Sato decide que devem acampar, pois já está ficando tarde. O rato agradece por salvá-los e diz que não vão passar tempo com eles por causa de algo que precisam fazer, então ele garante que está tudo bem. Mais tarde, à noite, as meninas dormem na barraca que montaram após um dia estressante, enquanto Sato aproveita a tranquilidade para verificar suas funcionalidades de armazenamento.
Na manhã seguinte, as meninas se reúnem para o café da manhã que Satu preparou, e até Mia aprecia a refeição. Após o café, continuam a jornada, mas são parados pelo rato e seus amigos. O rato agradece novamente por salvá-los e mostra o cemitério dos ratos que perderam a vida protegendo Mia. Mia então presta suas últimas homenagens aos ratos falecidos, enquanto os outros a observam de longe. Mais tarde, à noite, Satu também pede comida em um restaurante. Ele vê os outros clientes discutindo, achando que estão sendo enganados, então os acalma, oferecendo-se para pagar toda a comida. Quando termina a refeição e se prepara para sair, uma das atendentes o para e o leva para o andar de cima, onde ele pode ter sobremesa em troca de dinheiro. Na manhã seguinte, Arisa começa a acusá-lo de ser um trapaceiro, após ouvir sobre seu encontro da noite anterior. Logo depois, eles param em frente a um bandido chamado Dozan, que está intimidando um casal pobre. Dozan então os encara como se tivesse algum tipo de rixa não falada antes de sair rapidamente. Satu se pergunta qual é o problema do cara, e Liza lembra que já tiveram um contato com ele quando tentou roubar o núcleo da formiga que coletaram durante a saga das formigas na cidade. Satu então vai verificar o casal e entrega uma poção mágica para curar a ferida do marido. Quando retorna à carroça, Arisa diz que ele precisa parar com suas atitudes de Mister Simpático, pois eles também podem precisar das poções. Satu vê que ela tem razão e verifica sua funcionalidade de armazenamento para ver se pode fazer poções mágicas do zero. Momentos depois, ele se prepara para fazê-las seguindo as instruções de um manual em sua funcionalidade. Ao chegar na fase final do preparo, percebe que está prestes a ficar sem alguns materiais, então procura uma cidade próxima onde possa conseguir os materiais e faz uma anotação mental para verificar no dia seguinte. Na manhã seguinte, Satu analisa o mapa da área e percebe que há muitas áreas em branco, então anota mentalmente para verificar se são uma ameaça. Ao chegar na cidade próxima, ele e Lisa pedem direções para a loja de magia. Quando chegam à loja, encontram um cara rabugento saindo com seu escravo carregando algumas mercadorias, e se perguntam qual é o problema dele. Então entram na loja, onde conhecem Lamaris, a atendente. Após ouvir o pedido deles, ela informa que o cliente anterior já comprou todo o estoque disponível e que não pôde recusar a venda porque ele tinha o selo que a obrigava a vender para ele. Do lado de fora da loja, Satu diz a Lisa para se juntar aos outros, pois ele gostaria de visitar um lugar sozinho, e ela concorda. Momentos depois, ele retorna à loja de magia vestido como o cara rabugento para fazer um pedido, e uma Lemara desatenta os vende, pensando que ele é o original. No caminho de volta, ele armazena os itens em sua configuração de armazenamento até o momento em que precisar deles e continua a andar pela floresta até sentir uma sensação estranha de que acabou de cruzar uma barreira. Ele então observa ao redor e vê que está na Floresta das Ilusões. Nesse momento, uma garota pequena chamada Iini ordena que seus cavaleiros o ataquem, e enquanto ele desvia, pede desculpas por ter invadido o território deles. Ainda assim, Iini lança um feitiço nele, e quando ele bloqueia, ela grita de irritação. Satu tenta acalmá-la, mas um pássaro gigante pousa em cima dela. Satu fica chocado quando uma bruxa emerge do pássaro e se aproxima para dar as boas-vindas à floresta, se apresentando como a bruxa que cuida da floresta. Depois disso, ela o leva para seu apartamento e o chama de emissário Balanã. Satu se pergunta se é por causa do sino que ele recebeu do rato, e rapidamente esclarece que não é um emissário. Nesse momento, Inai, que é a aprendiz da bruxa, entra para se desculpar com Satu, que a assegura que está tudo bem. Ele então descobre que eles fazem e entregam poções mágicas para o conde da cidade, então expressa rapidamente interesse em aprender com eles, e a bruxa promete ensiná-lo. Algumas horas depois, Satu se despede da bruxa, que lança um feitiço de relâmpago para ajudá-lo a não se perder novamente, e ele agradece e segue pelo caminho. Quando ele finalmente retorna para as meninas, uma Arisa irritada exige saber por que ele sempre gosta de vagar como um morto-vivo inquieto em busca de sua dignidade esquecida. No dia seguinte, Satu se encontra com um oleiro que pode ajudá-lo a fazer frascos para suas poções mágicas. No entanto, o oleiro explica que muitas regras em sua cidade proíbem isso, mas se ele não se importar, poderia ir ao seu ateliê para aprender a fazer cerâmica. Antes que ele possa responder, ouve um cara contando a um amigo sobre seus planos de criar seu próprio território na área, enquanto Arisa, Mia e Nana se aproximam para avisá-lo que seu tempo de brincadeira acabou e que ele deve segui-las para casa. Na manhã seguinte, as meninas o acompanham até o ateliê do oleiro,
mas ele para abruptamente ao ver seu mapa mostrando que Ine está sendo perseguida. Ele então diz às meninas que alguém que ele conhece está em apuros antes de correr, e as meninas correm atrás dele. Ao chegar em Ine, Sato percebe que os vilões estão atrás das poções que ela deve entregar ao conde, então diz a Ine para continuar enquanto ele enfrenta os bandidos. Ine obedece, mas logo colide com algumas árvores durante o transporte, por causa da força que estava usando para correr. Imediatamente, Satu corre para verificar como ela está, e vê que a maioria das poções quebrou devido ao impacto. Após contar as poções restantes, ele percebe que apenas 120 poções sobreviveram de um total de 300. Ele então diz a uma Ine chorando, para que elas entreguem primeiro as poções que sobreviveram ao conde. Ao chegar ao escritório do conde, Birkins, o conde, informa que só aceitará 300 poções delas. Sato nota que o segundo em comando de Birkins é Do-san, e percebe que será mais difícil do que pensava. Mesmo assim, Sato pede mais tempo para substituir as poções perdidas, prometendo entregá-las até o final do dia, mas Birkins recusa, pois só quer as poções da bruxa. Imediatamente, Sato sente que Birkins quer que o plano falhe, e finalmente reconhece sua voz como a do cara que ouviu durante sua reunião com o oleiro. Sato se pergunta se Birkins planeja se livrar da Floresta das Ilusões para alcançar seu objetivo, então aprimora suas habilidades de negociação para detê-lo. Ele então diz a Birkins que nenhuma parte do acordo que fez com a bruxa o obriga a aceitar apenas o que ela fez. Assim, Birkins dá a ele a autorização para entregar suas poções, afirmando que elas devem ser tão boas quanto as da bruxa. Após a reunião, o restante das meninas se encontra com Só, que também traz os ingredientes que seriam usados para preparar a poção, mas uma preocupada E diz a elas que seria impossível cumprir o prazo porque não há frascos disponíveis. Logo depois, eles visitam o oleiro, que surta ao ouvir a quantidade de frascos que precisam até o fim do dia. Tou garante que só precisam de seu ateliê e forno, então ele os autoriza, acreditando que tem um bom motivo. Ele também concorda em ajudar, e Tou agradece. Quando começam a trabalhar, as meninas começam a reclamar de como é difícil moldar um pote de barro, enquanto Tou se dedica a moldar o barro em frascos perfeitos. No entanto, o oleiro avisa que terão que esperar 5 dias para os frascos secarem corretamente antes de passar para a próxima etapa. Sato imediatamente começa a pensar em maneiras rápidas de secar os frascos. Quando termina de pensar, ele deixa Mia usar seu feitiço para secar um frasco, que fica tão perfeito que faz o oleiro cantar os elogios de Mia. O oleiro então anuncia que vai passar para a próxima etapa e incentiva os outros a continuarem trabalhando. Todos continuam trabalhando por horas até que esperam os frascos prontos no forno esfriarem. Nesse momento, Do-sun e seus capangas se aproximam para acusá-los de fazer frascos de poção ilegalmente. O oleiro mente que está apenas tendo aulas de cerâmica, mas eles não caem em suas mentiras e começam a destruir seu forno. Momentos depois, Arisa olha tristemente para os frascos quebrados, enquanto Do-sun e seus capangas se afastam vitoriosamente. O oleiro avisa Sato que não pode fazer mais nada, mas Satu apenas se desculpa pelo forno destruído. Depois disso, ele se volta para Ine e diz que precisará do pássaro que ela sempre carrega para enviar uma mensagem à bruxa. Logo depois, Sato revela a Arisa que os frascos quebrados são apenas falsos e que ele tem os verdadeiros guardados em seu depósito. Com isso, eles vão contar as novidades para os outros, que ficam felizes por seus esforços não terem sido em vão. No escritório de Birkins, Sato apresenta uma nota de entrega para ele assinar, o que o deixa confuso, pois achava que não tinham nada para entregar. Birkins então confirma que entregaram todas as 300 poções, e um Dawson irritado pergunta como conseguiram fazer isso. Sato inocentemente diz a ele para nunca subestimar o poder da amizade e do trabalho duro, mas isso apenas faz Do-san ranger os dentes de raiva. Birkin observa Sato intensamente antes de olhar pela janela, pois não quer assinar a nota. Nesse momento, Kurano, o conde, chega e se oferece para assinar a nota. Acontece que a bruxa recebeu a mensagem que Satu enviou e rapidamente chegou à cidade para contar a Kurano sobre a ganância de Birkin. Kurano expressa sua decepção com Birkins e imediatamente o despoja de seu título. Em vez de mostrar remorso, Birkins lança um feitiço em Kurano, que bloqueia e o chama de tolo por achar que um feitiço tão mesquinho funcionaria nele. Kurano então saca sua espada para cortar Birkins, mas Satu chega primeiro e o nocauteia. Satu explica que não quer que as meninas vejam tal violência, e Kurano concorda com seu ponto. No dia seguinte, o oleiro agradece a Satu e as meninas por conseguirem um novo forno com Kurano.
A bruxa também agradece a Satu por vir em sua ajuda, e Ine lhe entrega uma lanterna mágica como um símbolo de gratidão. Depois disso, ele e as meninas se despedem e deixam a cidade. Na manhã seguinte, Nana se desprega em cima de um Satu sonolento e lhe oferece seu corpo. Nesse momento, Aris os interrompe para cumprimentar Satu, mas fica em choque ao ver Nana tentando desempenhar seu papel. Ela se coloca entre eles e descobre que Nana só está com dificuldades para usar suas habilidades, precisando de alguém para colocar a mão perto do coração para deixar a magia fluir. Mia rapidamente interrompe e sugere que ele toque nas costas dela. Arisa confirma que a lógica faz sentido, já que ele só precisa tocar perto do coração. Satu então concorda, e Nana começa a soar como se estivesse lidando com uma linguiça grande, o que só aumenta a inveja de Arisa. Enquanto isso, Zena corre para contar às amigas que Satu lhe enviou uma carta e a lê para elas. Quando ela volta para casa à noite, lê a carta novamente e sente ainda mais saudade dele. Se você assistiu a este resumo do anime e chegou até o final, nos avise nos comentários se você sobreviveria uma semana em um mundo paralelo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais resumos como este.